Boa noite, Conexão Educativa, terceira temporada no ar com Sandra Chaves. Que bom estar na sua casa, que alegria! E hoje nós temos uma convidada muito especial, professora Eurita Medrado. Professora Eurita, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professora Sandra. Que prazer estar aqui com você, falar de educação, falar de história, de trajetória. Isso é presente, né? É presente. Isso vale a pena. Aqui tem duas educadoras apaixonadas e vocês vão gostar muito porque nós temos causos que inspiram. Hoje eu vou me apresentar, coisa que raramente faço. Trouxe até um roteirinho aqui para você me conhecer cada dia mais. Eu sou Sandra Chaves, assim eu gosto de ser chamada. Sou goiúcha, metade goiana, metade gaúcha. Sou formada no magistério, pedagogia e, depois disso, especializações e mestrado. Fui gestora aos 22 anos. E hoje estou à frente do ICG, Instituto da Consciência, uma empresa especializada em pós-graduações com 17 anos de atuação no mercado. Mas vamos para a nossa convidada, porque a história dela é topíssima. Eurita, você é pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação. E aí, conta essa energia de educadora que faz o coração bater forte. Sandra, vou até reforçar com você aquilo que eu sempre falo com alunos. Se eu fosse iniciar hoje a minha vida profissional, eu não faria outra escolha. Eu sou aquela apaixonada pela educação. Também fiz o magistério. Eu vim do magistério, técnico e magistério. Fui para pedagogia porque senti que eu ainda precisava de estudar mais, que só o magistério não satisfazia a necessidade de poder ensinar. Concluí a pedagogia e eu falo que o nosso slogan era o seguinte: educar é fazer mudanças transformadoras. E é o que eu venho tentando ao longo do processo. Ficava incomodada de encontrar por que esse menino não aprendia, por causa das dificuldades. Fui lá para a psicopedagogia. Estudei na psicopedagogia, aprofundei alguns conhecimentos até para me garantir, para compreender e poder ensinar melhor. E ainda fui lá, estudei a gestão escolar, fui lá, não estava satisfeita, fui para o mestrado. E às vezes a gente fala assim, a trajetória ela é doída, ela exige muita reflexão, muito estudo, sim, muito estudo. E a minha carreira profissional ela foi construída em Aparecida, como professora de contrato especial. Fui diretora na Escola de Aparecida de Goiânia e, por indicação política, eu gosto de reforçar bem isso. Eu fui a primeira diretora do Marista Sul por indicação política, mas com embasamento de estudo, eu entrei com uma indicação política, mas até o nome da escola foi a escolha da comunidade. Então a gente fala assim, a questão da gestão ela é um diferencial? Sim, porque você conduz o processo de forma que você faz com que a ação ela se torne democrática. Bacana. Você traz um princípio, Eurita. O marido que está em casa aí ouvindo, que a sua esposa é educadora, lembra de uma coisa: se ela for comprometida, ela nunca vai parar. Você vai estar pensando, mas mulher não para nunca. Não para. O verdadeiro educador, ele é inquieto por natureza, né, Eurita? Tantas formações, tantas buscas, por quê? Porque você sempre achava que podia entregar mais. E eu quero te perguntar, nessa jornada, nesse caminho de tantas buscas, como foi conciliar o papel de esposa, de mãe, gestora, estudante, acadêmica, permanente, né? Que você tem cadeira cativa na escola. Tenho. Como professora e outra cadeira cativa como aprendente, né? Aprendente.
Sandra, falar que é fácil, a gente está sendo até demagogo, né? Falar que é fácil conciliar ser mãe, ser profissional, engajada, porque para mim o engajamento ele é primordial. Falar assim é muito fácil. Exige, sim, dedicação enquanto mãe. Eu costumo falar o seguinte, que eu, enquanto mãe, eu posso ter tido alguns momentos de ausência, mas, porém, nunca fui negligente. Mas também nunca utilizei do papel de mãe, da função de mãe, para sabotar o meu compromisso, o meu trabalho. Nunca. Então, na minha trajetória, quando eu tive a Vitória há 30 anos atrás, eu era diretora lá do Marista por indicação política e quase que dei à luz dentro da escola. Aí veio o Felipe, também quase que dei à luz dentro da escola, porque minhas experiências enquanto gestão, elas são tudo mais de 5 anos. Não foi uma gestão de 2 anos e você sai. Então, todas eu tive experiência com mais de 5 anos de gestão. E também não misturava as coisas. O meu compromisso com a escola era com a escola, com a minha família, enquanto esposa, enquanto mãe, e conduzindo com muito pé no chão, com muita coragem, com muita determinação, que eu falo assim, lá na década de 90, 94, que eu posso com mais propriedade quando eu entrei no Marista, o diretor da escola ele não tinha compromisso, ele não tinha obrigação com nada. Nós não tínhamos, o recurso não era descentralizado. Eu falo que eu até encapava cartilha de alunos porque não tinha outras coisas a ser feito. Tomava leitura de aluno, que eu sempre preocupei muito com a aprendizagem, muito, mas também não deixava de cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo. E o que é mais interessante, que eu falo assim dessa jornada, porque eu não comecei como diretora. Antes de ser diretora dessa escola, eu era contrato na rede pública, na escola estadual. Eu trabalhei como contrato, naquela época eu chamava de Prolabore. Então, eu era Prolabore e alfabetizei alunos, fui professora de matemática enquanto Prolabore, que eu só fui passar no concurso lá na frente, que eu iniciei na década de 87, eu ainda estava no magistério, sem nada de conhecimento, um conhecimento muito raso, só a vontade de ensinar, só o acreditar nessa educação. Mas você traz um ponto, Rita, que eu penso que é isso que a gente gostaria, né, de plantar essa semente hoje nas formações que nós fazemos. Porque hoje nós fazemos formações, nós trabalhamos com alunos de pós-graduação e nós desejamos inspirar esse aluno para que ele acredite que o fazer dele faz toda a diferença. Quando nós começamos tão verdinha, né, Rita? Mas sempre com o compromisso da melhor entrega e sempre com o compromisso, com a autoestima de que o nosso trabalho fazia diferença. E isso, de fato, faz toda a diferença. Um educador que acredita que ele faz a diferença, ele pode e consegue inspirar mudanças no mundo, que ele não sabe quanto. Porque isso vai desdobrando, igual jogar a pedrinha na água e ela vai reverberando a ondinha, né? E é assim o nosso papel de educador. Rita, diante da sua experiência e dessa crença que você tem desde que começou, o que é educar para você hoje? Sandra, eu falo que hoje eu sou muito... eu tenho uma linha histórica, eu tenho memória histórica. E às vezes você é até mal interpretada. Às vezes eu sou mal interpretada porque quando fala assim, tá muito difícil na educação, tá muito difícil fazer. Bom era lá atrás, onde se você errava no diário lá no final do ano, você tinha que passar ele todinho limpo. Então lá era bom. E o educar para mim, eu falo Peraí, parêntese. Ela está ironizando. Hoje as coisas facilitaram muito.
Na nossa época, para a gente produzir um jogo, a gente tinha que selecionar figuras, cortar as figuras, colar as figuras, plastificar. Era tudo muito mais difícil. Se a gente pensar hoje, nós podemos sim ter mais tempo hoje para o nosso, de fato, fazer docente. Então, ela estava brincando aí, hein? Atenção, voltando ali. Voltando. E quando a gente fala assim, de toda essa trajetória nossa, do trabalho, dessa caminhada, e o que é ser educador? Eu falo que tem que ir muito além do ler, escrever e fazer conta. Tem que aprender a ler, escrever e fazer conta? Sim, sem sombra de dúvida, é o nosso papel. Mas nós precisamos dessa formação que ela é integral. E essa formação integral é trabalhar com esse aluno, nessa formação dele ser um sujeito ativo nessa sociedade, dele respeitar o patrimônio público, dele respeitar o idoso, dele respeitar as diferenças. E trabalhar com esses conceitos, com essa atitude, com os alunos, com o jovem de hoje, falar que é fácil é até brincadeira, mas é possível. Esse é o diferencial, porque se você acredita, se você fala assim, olha, é possível fazer com que essa família compreenda a necessidade, que essa família, que esse jovem compreenda, eu até falo assim, ó, quem é o adulto da relação, quem detém o conhecimento entre família e o aluno e o estudante, a criança, somos nós. Nós estudamos para estar com eles. Mãe não estuda para ter filho, mãe não estuda para acompanhar o filho na escola, mas nós estudamos para acompanhar esse aluno, para trabalhar com essa família, porque a escola tem uma função que ela é social e nós não podemos perder isso de vista. Então, essa obrigação nossa de trazer que essa educação ela tem que ser uma educação integral, a formação desse sujeito para atuar plenamente nessa sociedade. Isso, para mim, é educação. Porque nós temos muitos hoje. Quantos que nós temos que passam em concurso, que vai atuar, e aí a gente depara com menos de 6 meses, não é isso que eu quero. E que, às vezes, a negligência de lidar com o outro, de destratar o outro. Então, que educação é essa que teve? Não, é a família que tem que dar conta. Não, a escola tem que ser a parceira dessa família. E aí você traz 2 pontos, a meu ver, que merecem destaque. A questão da importância da família nessa formação, né? Que a família, ela é um elemento extremamente importante para a escola. E aí, a escola tem que ter a sabedoria de chamar essa família nos dias bons, de engrandecer essa família. Porque a família, que ela é chamada só para aspectos negativos do Joãozinho, da Maria, ela termina ficando envergonhada e muitas vezes ela não acha saída. Então, ao invés de aproximar, ela afasta. Escola só anda bem se dialogar com seus pares, se trouxer essa família para a escola, se der valor ao seu professor, se essa gestão escutar a merendeira, o porteiro, porque ali acontece muita coisa que a diretora não está ouvindo. Mas se ela estiver inteirada, ela avança, né, Aurita? E um outro aspecto importante é que os professores, a gestão da escola, ela se foi preparada. Tantas formações nos prepararam para esse atendimento que precisa ser especializado. Sabemos tudo? Não. Mas juntos nós podemos propor aquilo que é tão lido e tão discutido teoricamente, que é uma educação com significado. Lembrando que educação com significado hoje é diferente, né? E aí eu vou jogar para você. Educação com significado hoje é diferente da educação com significado que se dava na década de 60. Porque as tecnologias, as estratégias mudaram. Eu até falo o seguinte, Sandra, a educação sim, para um grupo, uma minoria,
E que significado? Era simplesmente decorar conceitos e memorizar fórmulas e pronto, e acabou. Por que as diretrizes, os documentos vêm se atualizando e trazendo o quê? O significado. Eu ensinar, eu trabalhar sem sentido, eu vou contribuir para que esse aluno não permaneça na escola, eu vou contribuir para que a fragilidade desse sujeito. E quando aí nós vamos retomar lá na questão da família, na questão da escola, dessa parceria. A gente retoma lá e falando nessa questão desse significado. Que nós estamos aprendendo a acolher esse pai. Porque lá na década de 60, o pai ia para a escola para escutar você falar que o filho dele não aprendeu, que o filho dele estava... A rebeldia daquele estudante. Hoje, o nosso trabalho já vem diferenciado. Então, nós estamos aprendendo a lidar com a família. E o que é esse aprender a lidar com essa família? A gente precisa de ressaltar, sim, os aspectos positivos dessa criança e desse jovem. Nós precisamos, até porque é só se colocar na condição de pai. Você gostaria de estar sendo chamada constantemente numa escola para falar que o seu filho não faz, que o seu filho não obedece? Mas esse sujeito, ele não tem nada que ele não sabe. Ele não tem nenhum aspecto que é positivo, que a escola pode lançar a mão disso para melhorar a autoestima, essa família se sentir acolhida, falar, olha, seu filho está com esse e esse comportamento, mas como que ele é em casa? Como que nós podemos fazer para que a gente possa trabalhar? Para que a gente possa... Porque o nosso objetivo é o quê? É formar um cidadão melhor. Esse é o nosso objetivo. Quando eu perder esse olhar de formar esse cidadão, um sujeito melhor, atuante nessa sociedade, eu costumo falar para as alunas de formação que eu vou lavar roupa, porque tem tanquinho e tem máquina. Porque eu quero o quê? Formar um melhor médico, formar um melhor engenheiro, formar um melhor advogado, mas eu tenho que lembrar que essa formação, ela tem que ser integral. E aí tem uma coisa muito importante, que nós professores, muitas vezes, principalmente na escola pública, nós somos a única chance do aluno que está conosco, do nosso aluno. Eu falo isso porque eu fui funcionária pública a minha vida toda. Eu sempre mediei o privado e o público. E lá no público, a gente tem uma situação, no privado outra, né? Não existe sociedade, nem família, nem grupos perfeitos. Mas o importante é a gente se dar conta do que fazer, a gente como educador, o que fazer para elevar esse sujeito que está com a gente. Todos nós temos pontos positivos, não aprende, mas o que é que ele faz que merece ser elevado? Qual é a qualidade dele que é positiva? E isso vale também para nossa casa. Muitas vezes o nosso filho não é o que a gente quer, não é o que a gente acha que é o ideal, mas o que é que esse sujeito que tem identidade, que está se formando para a autonomia, qual é a força dele e qual é o valor disso, né, Ori? E aí eu já passo para a próxima, engatando aí com as políticas públicas. Hoje eu vou deixar você falar e a gente fala de política pública no próximo bloco. Segura aí que a Aurita vai fechar a ideia. Olha, gente, quando a gente fala dessa ligação da família, da escola, dessa formação desse sujeito, desse aluno, desse cidadão, eu falo assim, não, mas a carga da escola ficou muito grande. É o nosso compromisso, numa formação de um sujeito melhor. E só eu enquanto diretora, só eu enquanto professor? Não, ele é da responsabilidade da equipe educacional. E a hora que a gente vai falar de política pública, das políticas públicas, falar dessa trajetória, se a gente faz um olhar lá anterior a 93, 94 e pós 93, 94, nós vamos
perceber o avanço significativo que nós tivemos. Já tá bom, Orita? Não, tem muita coisa que ainda possa melhorar. O papo tá bom, mas eu vou chamar um intervalo. E você está sentindo que aqui tem duas mulheres apaixonadas pela educação e que vão trazer no próximo bloco a ampliação dos conhecimentos, pensando o Plano Nacional de Educação 2026-2036 e, além disso, as políticas públicas hierarquicamente federal, estadual e municipal. Vamos lá? Voltamos já já.